Um termo muito comum e amplamente difundido nas denominações religiosas certamente é plano da salvação. Essas três palavras formam uma conotação carismática e de conceito poético. Mas, e se eu te provar pela Bíblia que esse plano não existe? É só fruto da imaginação humana. Vem comigo até o final desse vídeo e surpreenda-se. Salve pessoas, sou eu, Sandro. Seja bem-vindo a mais este vídeo do canal, que tem o propósito de fazer com que deixemos o nosso cristianismo inerte para trás e tomemos a cada dia nossa cruz de abnegações, como Jesus nos ordenou. Se tem um verso bíblico que eu sei que você sabe de cor, esse verso é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse, sem dúvida, é o verso que mais alude ao tal plano da salvação. Já de início, será muito importante você perceber que a salvação desse suposto plano tem características e requisitos fundamentais para a sua vida religiosa. Quer alguns exemplos? Primeiro, essa salvação está franqueada, ou seja, disponível a uma quantidade de pessoas. Você saberia me dizer quantas seriam? Será que a resposta está em Apocalipse 7:4? Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Bem, apesar de acabar de citar um verso bíblico, o contexto de Apocalipse 7 deixa claro que a nossa resposta não está lá. Afinal, não estamos aqui para propagar a doutrina de um verso só. Aliás, você conhece alguma doutrina de um verso só? Sabe o que isso significa? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar a mais famosa delas lá nos comentários fixados. Confere lá depois. Muito bem, a quantidade de pessoas que podem se apossar da salvação do plano está em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se a boa nova é que a salvação está para todos, por outro lado, precisamos reconhecer a triste realidade da natureza humana pecaminosa de todos. Veja as percepções de Jesus sobre essa questão em Gênesis 6, verso 5 e Mateus capítulo 15, verso 19. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. A segunda característica da salvação está na extraordinária atitude de Jesus por nós na cruz. 1 Pedro 2:24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aqui, o apóstolo Pedro está fazendo uma síntese de Isaías 53, 5-6. E lá o relato é muito mais belo. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Talvez, nesta hora, você esteja se perguntando, mas isso não seria o plano da salvação? Tem ou não tem plano da salvação? Analise Salmo 139, de 1-4 comigo e a abordagem que eu farei sobre o conceito de plano e responda para si mesmo se existiu, existe ou existirá qualquer plano da salvação. Salmo 139, de 1-4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. A palavra que melhor define esses 4 versos é onisciência, um atributo que só Deus tem. Quando eu parto da premissa que a definição de plano seria elaborar ou valer-se de estratégias para lograr êxito desde o início ao término de determinada empreitada, tarefa ou missão, a qual pode até fugir do meu controle, fica absolutamente incompatível a ideia de que Deus formulou um plano para a minha e a sua salvação. Até porque imprevisível é uma palavra que não consta nas características do onisciente. Portanto, plano da salvação é apenas um termo que aprendemos a amar e fazer uso. Este não teria problema algum se não fosse a ideia soprada por Satanás na mente de muitas pessoas que sugere que Deus, o Pai amoroso, não seria capaz de mandar alguém para o inferno. Que eu não sei se você sabe, mas não existe ainda. Ora, o Todo-Poderoso não teria como bolar aí outro plano para me tirar dessa enrascada, não? Deus não se contradiz.
Dentre os muitos versos sobre Deus destruindo o ímpio, eu vou me valer apenas de 2 Pedro 3,7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O que sempre existiu foi a salvação em Jesus, consumada antes mesmo de qualquer rebelião. E essa salvação não se conquista por boas obras. Entretanto, pode ser palpável através de nossa obediência. Vamos para a nossa rápida recapitulação e na sequência eu vou te dar um bônus por você ter ficado até aqui comigo. A propósito, esse é o momento de já pedir o seu like, te pedir para se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo ao máximo de pessoas possíveis, pessoas que você ama e que eu tenho certeza que vai fazer bem esse conteúdo chegando a elas. A salvação tem características e requisitos de vital importância para a nossa espiritualidade. Essa salvação está disponível a todos, porém, só serão contemplados aqueles que aceitarem o Jesus que foi crucificado por nós. Você não tem que aceitar o sacrifício de Jesus. Você tem que aceitar o Jesus do sacrifício. As boas obras não me credenciam à salvação, mas a obediência e prática delas evidenciam o meu amor pela salvação que Deus nos dá. E esse mesmo Deus, que é onisciente, não trabalha com o imprevisível. Agora sim, o seu bônus. Existem duas passagens que aparentemente jogam por terra toda a minha defesa de não existência de um plano para a salvação. São elas, Jó 42:2 e Jeremias 29:11. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amigo, amiga, o que está rolando aqui é um lance de nome difícil, mas de fácil compreensão. É o antropomorfismo. Atribuição de forma, de característica ou de comportamentos humanos a seres inanimados ou a seres vivos que não são humanos. Esse sistema atribui a Deus as formas humanas. Um exemplo clássico de antropomorfismo está em Gênesis, capítulo 6, verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus se arrepende? Arrependimento é o ato de quem está em falta ou comete delitos. Gênesis 6:6 é um antropomorfismo lógico. Finalmente, Jesus não planejou te salvar. Ele te salvou desde a eternidade. Graça e paz a você, e eu continuo agradecido e contando com a sua ajuda, compartilhando os conteúdos do canal e se inscrevendo nele. E aí, bora tomar essa cruz?